Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 2, Internacional 2 pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. Sem dúvida nenhuma, foi um baque muito grande hoje. Eu acho que esse jogo foi um dos jogos que eu mais senti. Pô, de verdade, assim, queria vir numa outra empolgação, de um outro jeito para falar, mas hoje eu tô destruído, cara. Hoje eu tô completamente destruído. O que aconteceu hoje na Neoquímica Arena desanima muito. Desanima muito. Claro que a gente vai manter sempre o tom de otimismo, sempre o tom de esperança, porque, claro, é possível. Tem jogo pela frente ainda, tem muito jogo. O Corinthians tem confronto direto aí com o Atlético Paranaense, Cuiabá, Criciúma, Vitória, Grêmio. Tem uma porrada de confronto direto. Tem muito jogo acessível de ganhar. Se a gente for pegar em relação à tabela, o jogo de hoje contra o Internacional era um jogo difícil. Era um jogo difícil para o Corinthians. Não era um jogo fácil como se desenhava antes. Quando o Inter estava mal, confronto direto, você pensava, pô, é um jogo cabível para o Corinthians ganhar. Hoje, da fase que o Internacional tá, da sequência de vitórias, a sequência sem perder, o Inter se candidatou a ser um time que vai brigar ali pelo G4, vai brigar por vaga na Libertadores, teve uma ascensão muito grande. Então o Inter hoje era um adversário difícil, mas a forma que se desenhou um jogo, a forma que se desenhou toda a partida e o resultado que era para ser vitória do Corinthians, cara, é muito broxante, é muito decepcionante. Já é a quarta vez que isso acontece, Corinthians e Inter nos últimos anos. O Corinthians deixa escapar várias vitórias no finalzinho no jogo contra o Inter. Foi assim no ano passado, foi assim em 22, não foi tão no final, mas o Alan Patrick empatou em 2-2 jogo na Arena. Foi assim em 21, é assim várias vezes nos últimos anos. Um 2-2 que sempre se repete Corinthians e Inter e o Corinthians sempre vacilando no final, sempre vacilando. Mas a diferença é que esse ano, você brigando contra o rebaixamento, você brigando para não cair, na situação que tá e na rodada que tá, porque não foi uma rodada que nem a rodada passada, que nem a gente jogou contra o São Paulo, que todo mundo perdeu, a gente deu sorte. Dessa vez Fluminense ganhou, Criciúma ganhou, uma porrada de time conseguiu resultado importante, o Vitória conseguiu empatar com o Atlético Mineiro fora de casa. E o Corinthians, que tinha a oportunidade, a chance de sair da zona de rebaixamento, parece que não consegue. O Corinthians, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza disso antes da gente falar do jogo, que joga melhor que, se não 100%, 90% dos times que estão na parte de baixo da tabela. Joga melhor que boa parte desses times. O Corinthians, ele tá numa ascensão melhor que boa parte desses times. Mas a gente não consegue sair, cara. Não consegue sair. E quando um time grande não consegue sair dessa zona, fica muito perigoso. Porque se a gente ganha, todo mundo ganha. Se todo mundo perde, a gente tem uma chance de sair e o Corinthians não consegue aproveitar. E hoje, mais uma vez, foi um roteiro muito cruel, muito cruel. Possivelmente o jogo mais cruel desse Campeonato Brasileiro, ou um dos mais cruéis que o Corinthians enfrentou. Porque entrando no jogo a gente jogou bem, teve um bom desempenho, um ótimo segundo tempo, estava com a vitória na mão e conseguiu tomar um gol de letra de um moleque de, 19, 20 anos nos últimos minutos do jogo. É um baque assim que deixa uma ferida muito grande. O que mais dói é, lógico, pelo desempenho. O Corinthians claramente merecia a vitória, principalmente pelo segundo tempo, que foi realmente de cinema, só deu o Corinthians. O Internacional deu 2 chutes a gol, e os 2 entraram, um deles desviado, uma lástima ainda, apesar de que a forma como a bola entrou do segundo gol ainda é com um requinte de crueldade, que deixa mais difícil ainda de aceitar o resultado, mas também é difícil por causa do discurso. O discurso tanto da torcida quanto dos jogadores, da comissão técnica, de que cada jogo é uma final. Cada jogo é uma final, todo mundo tem total ciência disso pelo desespero que o Corinthians vive hoje no Campeonato Brasileiro. Só que você não vê isso principalmente da comissão técnica. Porque se fosse uma final, é garantido que o Ramon Dias não teria feito as substituições que ele fez hoje. Ele não teria, aos 90 minutos, tirado 2 volantes que estavam muito bem no jogo, principalmente o José Martínez, volante de marcação, que fez uma grande partida hoje defensivamente, principalmente, para colocar um zagueiro mole, que é o Félix Torres, um zagueiro que o corintiano não tem confiança, e o Ranieri, que vem numa fase tenebrosa. Não acho que o resultado passe por esses 2 jogadores, mas passa pelo Ramon Dias, que foi covarde e preferiu colocar eles 2 dentro de campo num jogo que era controlado. O Corinthians estava mais próximo do 3º gol do que o Inter do 2º. O Corinthians estava muito próximo de garantir os 3 pontos, talvez os 3 pontos mais importantes desse campeonato, porque tá partindo para a reta final, faltavam 10 jogos, o Corinthians ia finalmente, depois de muitas rodadas, ter um respiro fora da zona de rebaixamento. E acho que por um momento de covardia, a gente deixa mais 2 pontos escaparem
Assim como foi o Antônio Oliveira covarde no primeiro turno, no Corinthians 2, Atlético Goianiense 2, que mais uma vez a gente desperdiça 2 pontos. Corinthians bem na partida, o Yuri Alberto bem no jogo, sendo muito importante até na área defensiva. O Corinthians estava com a menos, já que o Gustavo Henrique tinha sido expulso, e ele tira o Yuri Alberto no movimento covarde também. E, cara, é isso que deixa mais assim, desanimado, porque tava tudo certo, tava tudo dando certo, e um movimento errado, e um movimento que, na minha visão, foi do treinador não encarar o jogo como uma final de fato, a gente acaba deixando escapar mais 2 pontos essenciais. O Corinthians tinha 6 jogos em casa, já ia poder ter mais uma vitória. A partir daí, precisava de mais 14 pontos no campeonato para se livrar da zona de rebaixamento. E hoje a gente precisa de 16. A gente precisa de mais de metade dos pontos que a gente tem a disputar. Teremos 5 jogos em casa, que nem você falou, muitos são acessíveis. Vai ter jogos fora de casa que também são acessíveis, mas que está ficando cada vez mais difícil. Os times lá de baixo ficam desesperados. O Cuiabá ganhou hoje do São Paulo, que era um time desinteressado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ganhou do Cruzeiro. O próprio Vitória conseguiu arrancar empate com o Atlético Mineiro fora de casa. São resultados muito grandes para times que estão brigando lá embaixo. O Corinthians, que tinha uma oportunidade de fazer um resultado gigantesco hoje, deixa escapar literalmente pelos dedos. E o que mais preocupa é você olhar para a tabela e ver quantos times ainda têm jogos a menos. O Cuiabá, que estava a 5 pontos do Corinthians, agora está a 3 e tem um jogo a menos. Pode empatar com o Corinthians se vencer seu jogo atrasado. O Atlético Paranaense, que está a 2 pontos, se a gente vencer o confronto direto, passa eles na tabela, tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Então, ainda depende só de nós. Mas pode chegar um ponto do campeonato, com todos esses jogos atrasados jogados, que não dependa mais só do Corinthians para sua sobrevivência na primeira divisão. E o complicado é que, quando a gente fala de campeonato brasileiro, isso que é duro, isso que é difícil, porque se a gente só tivesse a consciência de, beleza, o time do Corinthians é bom, cara. O time do Corinthians é bom, tem boas peças, tem boas peças no banco, gente que tá até machucada e que pode voltar agora, Thales, Alex Santana estão para voltar e vão ajudar bastante. O time do Corinthians joga bem. Se a gente for analisar, o jogo contra o Flamengo foi um caso à parte, o Corinthians foi muito mal. Do resto, nem contra o São Paulo, que beleza, os expulsos prejudicaram muito, mas até que, fez alguma coisa. Os outros jogos estavam muito bem. Hoje jogou bem, mas não adianta se você não sai dessa situação. E time grande nessa situação é difícil de tirar. A gente teve exemplo aí de Cruzeiro em 19, tudo bem que estourou uma crise gigantesca, mas de elenco o time do Cruzeiro era bom. O Grêmio que caiu com um time bom. Time bom cai também, cara. Time bom cai também. Time em 2016 também. Tanto que foi líder também por boa parte do campeonato. Parte no primeiro turno, né? Então, não depende apenas do time ser bom, do time jogar bem. Precisa ganhar, precisa ter coragem, precisa conseguir seu resultado, precisa ter sorte. Porque hoje, se a gente for analisar o jogo de hoje, o Ramon é o único que dá para ser responsabilizado. Eu concordo que ele foi covarde, o Corinthians melhor no jogo, o Corinthians sem sofrer. Se tá um bombardeio, no primeiro tempo, quando o Corinthians toma o primeiro gol do Internacional, eu nem fiquei puto naquela hora. Porque aquele primeiro gol do Internacional, o Inter tava melhor no jogo. O Corinthians inicia freneticamente, faz o primeiro gol com o Yuri Alberto, numa boa jogada do Memphis, inaugura o placar e depois disso o Corinthians recua e só dá Internacional. O Inter chegou perto de fazer o gol antes de marcar com o Bernabé, chegou perto de fazer mais outras 2 vezes, não tinha feito. Então era um gol que você vê que estava maturando, que estava dando errado, que não estava legal e que poderia sair. Mas esse segundo gol, cara, esse segundo gol do Inter que não apareceu pro segundo tempo, um Corinthians que dominou o jogo, o Corinthians que ditou as ações, pra que você vai recuar? Pra que você vai abrir mão de jogadores que estavam bem? De colocar caras sem ritmo, sem confiança. O Ranieri a gente não confia, vale lembrar que tinha tempo que não jogava, estava sem ritmo de jogo. É bem verdade também que não foi escanteio naquela bola que originou a jogada ali antes do gol, que o Ranieri ele tira a bola bate sim no jogador do Inter, mas também não dá para jogar culpa na conta da arbitragem. O Corinthians vacilou e é triste, porque o Ramon acerta na escalação, para mim a escalação dele foi certa, ele erra nas mexidas. Mas se você for analisar, cara, não dá. Hoje não vamos jogar culpa na zaga, hoje não vamos jogar culpa no lateral, hoje não vamos jogar culpa no atacante que perdeu o gol. Não dá pra jogar culpa em nenhum jogador, cara. Não dá, porque o Corinthians jogou bem, o Corinthians merecia a vitória, mas o destino, mais uma vez, se mostra ser cruel com a gente, se mostra que não tá fácil, que o Corinthians, mesmo lutando, tem uma força maior aí, enfim, não sei explicar o que impede o Corinthians de ir bem nesse campeonato brasileiro. E tá difícil. Agora vai ter uma data FIFA que é bom para treinar, é ruim para a cabeça do torcedor, porque a gente vai ter aí mais uns 10 dias aí de aflição total,
de não ter nenhum tipo de respiro, nenhum tipo de alegria pensando no Campeonato Brasileiro. E vamos aí, depois de uma data FIFA, ainda sem alguns jogadores, sem José Martins provavelmente, sem Romero provavelmente, o Corinthians vai jogar mais uma final em casa contra o Atlético Paranaense, que assim como o jogo do Inter, é mais um jogo que tem que ganhar. Agora realmente virou inegociável. A vitória contra o Atlético Paranaense ela é inegociável. Se realmente a CBF manter esse calendário ridículo que ela montou com esse jogo antes, é ruim, que a gente realmente vai ter desfalques, mas é inegociável os 3 pontos, tem que vencer o quanto antes e tem que começar a ganhar jogos fora de casa também, porque a gente fez umas contas no começo do campeonato para cá, que o Corinthians poderia perder até 3 jogos. Desde então perdeu para o Botafogo, perdeu para o São Paulo, tem a margem para perder mais um e depois não pode mais ficar desperdiçando ponto besta. Hoje desperdiçou ponto besta, isso não pode mais acontecer. Vamos para as notas? Bora. O Hugo foram, na verdade, 3 bolas no gol dele hoje no jogo. Um deles o Kaká tirou com o peito em cima da linha e as outras 2 passaram. Nem acho que dá para culpar ele. A bola desviou, realmente é difícil. Eu achei que ele estava até meio mal colocado, mas é difícil. E no segundo gol, ele quase ainda consegue fazer um milagre. De qualquer jeito, foram 2 bolas no gol, ele tomou 2 gols. E um deles ele poderia estar até mal colocado. E com o pé também achei o Hugo um pouco mais aflito hoje. Eu vou deixar ele com nota 4. Não dá para elogiar a partida do Hugo, porque simplesmente ele não teve nenhuma ação positiva para a partida. Os 2 gols eu não boto na culpa dele nenhum. Dois lances, cara, realmente, o primeiro gol, o gol do Bernabé, é um lance que é de azar, porque, porra, mano, isso também tem que falar que é inacreditável. Que o Corinthians toma de gol de desvio em jogador, e não desvio proposital, desvio sem querer e a bola entra, é uma enormidade. Isso não pode continuar acontecendo, só que não tem explicação para isso acontecer. Isso não é treinado, isso não é evitado, é um azar. Mas eu achei que o Bernabé estava muito livre, faltou alguém chegar na cobertura, Martins e Bidon estavam muito longe da jogada, estavam fazendo um balanço do outro lado, o Inter girou a bola rápido, chegou pro Bernabé, ele fez o gol, e no segundo também achei uma falha de marcação, mas mesmo assim, se a gente for analisar a partida do Hugo, ele não fez nenhuma grande defesa, tomou 2 gols, não tem como dar uma nota alta, eu vou seguir com uma nota 4 também, porque partida positiva não foi a do Hugo hoje. Puxando para a lateral direita, Mateuzinho, não gostei da partida do Mateuzinho. Ofensivamente, ele entrega, ele chega bem na linha de fundo, ele realiza alguns cruzamentos, ele fez até que uma ou outra boa jogada ali, porque ele realmente tem velocidade e ele tem poder para chegar na frente, ele consegue ser preciso para chegar. Mas defensivamente, no primeiro tempo, eu achei que sofreu muito, principalmente pro Wesley, que é muito difícil marcar esse lado esquerdo do Inter com o Bernabé e o Wesley, mas o Corinthians teve muita dificuldade. O Mateuzinho teve muita dificuldade de parar o Wesley no primeiro tempo. O Wesley fez um grande jogo na primeira parte, depois caiu de produção, é bem verdade. O Mateuzinho conseguiu regular um pouco, mas eu não achei uma partida defensivamente segura dele, por isso eu vou fechar com uma nota 4,5. Eu acho que foi bem ofensivamente e defensivamente sofreu com muita bola nas costas também, principalmente na parte inicial do jogo. Vou deixar com nota 5. Gustavo Henrique. Achei que fez uma partida boa, apesar de estar, infelizmente, ligado nos 2 gols. A primeira bola desvia dele, o outro ele tenta tirar e acaba amortecendo, mas jogando a bola um pouco mais longe do Hugo. Mas tirou boas bolas pelo alto. Ele acabou sendo diretamente responsável pelo pênalti que fez o segundo gol do Corinthians. Cara, vou deixar o Gustavo Henrique nota 6,5, apesar dos desvios. É isso que é complicado, porque a partida do Gustavo Henrique em si eu achei muito boa. Muito boa. O Gustavo Henrique vem numa constância muito boa, vem crescendo muito. Para mim é zagueiro titular do Corinthians. O Ramon tem que parar com essa parada de ficar revisando o zagueiro todo jogo. A titularidade se dá em André Ramalho e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tá bem, fez mais uma boa partida, anulou o Ener Valencia em todos os lances do jogo. Mas é complicado, porque eu também não consigo dar uma nota tão elevada pro cara, porque ele teve azar nos 2 lances. Os 2 gols foram em cima dele. Um desvia e o outro eu acho que ele tá até meio que mal colocado. Para mim ele tava marcando ninguém ali. A equipe do Corinthians travou. Ninguém marcou o Alan Patrick, ninguém marcou o... Cara, eu acho que é Ricardo Matias, o nome do centroavante do Inter. Ninguém marcou nenhum dos 2. Ninguém marcou quem tava atrás também, que inclusive o Charles sai para tentar cobrir. O Charles estava exatamente onde a bola passou pro Ricardo Matias. Só que tinha um jogador livre na entrada da área, ele foi sair para cobrir, a bola passa por ele e saiu o gol. Foi um erro de marcação coletivo, mas o Gustavo Henrique estava envolvido nos 2. Eu daria uma nota muito alta pro Gustavo Henrique hoje, mas eu vou ficar com uma nota... Cara, uma nota 6, porque ele teve participação nos 2 gols, não tem como, mas, repito, é titular. Kaká,
Outro que eu achei que fez uma boa partida, a dupla de zaga do Corinthians, eu achei que no geral foi segura, não cometeu muitos erros, até com a bola no pé também não passou tanto desespero. Eu achei ele um pouquinho pior que o Gustavo Henrique, então vai acabar balanceando. Como que o Gustavo Henrique estava nos 2 gols e o Kaká não, só que o Gustavo Henrique foi melhor, para mim os dois vão ficar com a mesma nota 6 pro Kaká também. Eu vou concordar, deixar com a mesma nota 6,5 também, como eu dei pro Gustavo Henrique. E também vale a lembrança da tirada que ele dá de peito no começo do jogo, quando já estava 1-0 pro Corinthians, que foi primorosa, mas pelo resultado não dá para deixar uma nota muito alta. O Bidu acabou não tendo tanto trabalho defensivo, porque o Inter atacava muito pela esquerda, utilizava pouco o direito, então ele acabou sendo um pouco mais discreto no jogo. Participou relativamente pouco do ataque, do que é normal do Bidu, mas ele teve um bom lance que ele cruzou na cabeça do Carrijo, que furou, e depois o Memphis acabou perdendo o gol. Mas uma partida um pouco mais discreta do Bidu, vou deixar ele com nota 6. Teve esses lances, teve também aquela finalização no segundo tempo que o Rocher defende. Sim. Que, mano, também isso é complicado, porque o goleiro dos caras fez uma partidaça também. O Rocher fez uma partida sensacional. Então é difícil porque tá tudo dando errado. Mas eu também achei que fez uma partida um pouco mais discreta. Eu vou fechar com 6 também. Eu vou fechar ali os 3, Gustavo Henrique, Kaká e Bidu. Até poderia uma nota um pouco maior pro Gustavo Henrique, mas todo mundo com 6 ali. Partindo para a volância, José Martínez, gostei, eu acho que fez um grande jogo, desarmou muito bem, com a bola no pé ainda me passa muita insegurança, mas participou bem no ataque, teve uma jogada que ele quase faz um gol, quase dá uma assistência lá, numa boa construção do Corinthians no segundo tempo, desarmou muito, correu muito, gostei muito da partida do Martínez, vou fechar com 7,5. Cara, eu ia deixar com uma nota muito alta, 8, 9 para mais, porque ele realmente fez uma partidaça hoje. Mas vou abaixar pela derrota e também por esse lance que eu achei que ele tomou a decisão errada. No momento que ele recebe do Memphis, se ele chuta, ele poderia ter feito o gol. Ele tenta driblar, não sei se ele tentou sofrer o pênalti ou se ele realmente foi driblar o Rocher, mas achei que ele tomou a decisão errada naquele momento. Eu acho que até quando que ele dribla o Rocher, ele poderia ter chutado. Também. E ele acabou não matando o jogo. Era um momento que o Corinthians poderia ter matado o resultado e garantido os 3 pontos, então por isso vou abaixar minha nota e vou deixar ele com nota 7. O Bidon, achei que fez uma boa partida também, intenso, correu bastante. No primeiro tempo concordo que ele teve alguns erros de posicionamento em um momento ou outro, mas no geral achei que ele participou muito bem defendendo e do ataque também. A construção que o Bidon dá na saída de bola do Corinthians é muito importante. Deixar com nota 7 também, mesma nota do José Martínez. Eu vou fechar a mesma coisa, 7,5 pro Bidon. Achei que fez uma grande partida, o Bidon estava muito bem quando estava em campo, intenso, passando, participando das jogadas de ataque, deu um drible sensacional no primeiro tempo, e ele é um jogador que realmente ajuda bastante. Eu acho que, e se tem um ponto positivo que a gente dá para enaltecer o Ramon hoje, é porque o Ramon ele conseguiu pelo menos escalar uma formação ali mais coerente, né? Tirou o Charles, que estava muito mal nos últimos jogos, colocou o Bidon de segundo volante, na posição que ele mais gosta. O Bidon fez uma grande partida, vou fechar com nota 7,5. São tudo notas, rapaziada. Como empate, a gente está diminuindo. Infelizmente, pode ser injusto ou não, mas se tivesse ganho, as notas seriam bem mais altas. Carrilho, também gostei, achei que fez mais uma boa partida, mais uma boa participação. Ele furou aquela bola de cabeça, bem verdade, que poderia ter virado o jogo para o Corinthians aqui no momento, mas muito participativo, movimentando muito bem. Eu só coloco um ponto a menos que o José Martins e que o Bidon, porque no primeiro tempo eu acho que do lado direito que ele precisava cobrir, ele cobriu mal. Porque ele e o Mateuzinho ali, ele era a cobertura do Mateuzinho e ele não conseguiu cobrir direito. Fora isso, ditou o ritmo, passe, construção de jogada, luta. Gostei da partida do Carrillo, vou ficar com nota 7. Eu vou concordar com você, que defendendo senti um pouco de falta, já falei isso aqui em outros pós-jogos, eu acho que falta um pouco de intensidade dele na marcação. Mas com o Corinthians atacando, ele com a bola no pé, distribuindo, até chegando um pouco mais perto do ataque, ele é um cara que é muito útil. E teve essa furada que acho que realmente é o pior lance dele na partida, que ele poderia ter feito o gol naquele momento. Eu vou deixar ele com nota 6,5 por conta disso. Passar para o Garro, que fez um primeiro tempo um pouco apagado, mas começou a aparecer mais no segundo tempo, distribuir bolas, fez grandes jogadas, quase faz um gol, mais um, que a gente poderia ter matado o jogo, e que acaba deixando a partida ainda mais desesperadora pelo resultado final. Mas, no geral, gostei da partida do Garro, vou deixar ele com nota 7. Vou seguir com a nota 7 também, notas parecidas, porque o meu campo do Corinthians todo mundo foi bem. Então, gostei de todo mundo ali. O Garro, eu achei o primeiro tempo fraco dele, primeiro tempo bem abaixo, mas o segundo ele melhora. A jogada, inclusive, da finalização dele, ele dá um passe pro Hugo muito bonito, muito bonito.
Ele chama mais a bola, participa das jogadas, bate o escanteio que resulta no pênalti do Corinthians, chama um pouco mais a responsabilidade. Mas uma partida nível Garro, cara. Nível Garro, tirando o primeiro tempo, nota 7 para ele. Também fez um bom jogo. Puxando para o ataque. Primeiro, falar do Memphis, que eu achei que fez, até o momento, a sua melhor partida com a camisa do Corinthians. Concordo. Não foi ainda aquele cara meteórico, baita jogador, acabou com o jogo. Não acabou com o jogo. Mas ele tá se demonstrando ser um jogador que tá mais em forma, que tá conseguindo tomar melhores decisões. Deu uma bonita assistência pro Yuri no primeiro gol. Poderia ter dado uma segunda assistência se o segundo gol do Yuri não fosse anulado de cabeça, que realmente ele estava impedido. Já no estádio já tive a percepção, como eu estava perto, já tive a percepção que estava impedido ali. Comemorei, mas eu já estava com isso na cabeça e realmente é um lance parecido com o meio de semana, o lance do Gabigol. Não dá nem pra gente ficar julgando porque é um lance realmente milimétrico. Mas ele tem uma boa participação. O lance do José Martins também, ele que dá o passe pro José Martins sair na cara do gol. Gostei da partida do Memphis, um pouco abaixo dos demais, mas gostei. Eu vou fechar com uma nota 6,5 para ele. Eu achei que ele fez uma partida muito lúcida, que realmente ele entendeu o momento que ele tá, as limitações físicas talvez, e fez o que tinha que fazer. Acionou os companheiros dele, deixou em grandes condições, 3 vezes, que nem você falou, uma pro José Martins, 2 pro Yuri. Infelizmente o Yuri estava impedido por um pequeno detalhe, mas uma boa partida do Memphis. O único detalhe realmente é o gol que ele perdeu na mesma jogada que o Carrilho fura a bola. Mas acho que ali ele e o Yuri meio que se atrapalham. Se o Yuri não estivesse ali, acho que ele estaria mais tranquilo para finalizar, que ele ia ver o quão livre ele estava. Acho que foi realmente uma precipitação, mas no geral uma boa partida. Eu vou deixar com nota 7 também. E o Yuri, cara, apesar da derrota, eu não vou conseguir dar uma nota pro Yuri que não seja 10. Cara, que partida espetacular fez o Yuri Alberto. Fez os 2 gols, foi muito, mas muito corajoso de novo para bater o pênalti, porque hoje tinha uma porrada. Ele poderia se esconder, dar a bola pro Garro, que foi quem bateu o último pênalti e fez, dar a bola pro Memphis, que tá em busca do primeiro gol dele, mas não, eu sou o batedor oficial, eu que vou bater, eu que tô bem no jogo, eu quero fazer gol no meu time. Foi lá e fez, teve o próprio gol impedido, ajudou na recomposição, ajudou em marcação no segundo tempo, depois que o Corinthians já estava vencendo por 1-0. Cara, que partidaça fez o Yuri Alberto, não tem outra nota hoje a não ser 10, apesar do resultado que acabou sendo negativo. Partida perfeita do Yuri, concordo com tudo que você falou. Hoje, possivelmente foi uma das melhores partidas do Yuri com a camisa do Corinthians. Eu acho que entra ali no ranking, se a gente for colocar umas lá, o Atlético Goianiense, que ele faz 3 gols, tem algumas partidas que dá pra colocar, mas hoje foi uma das melhores pra mim, porque o Yuri fez uma partida perfeita, cara, perfeita, ele não errou nada, teve só esse lance aí que ele se atrapalha com o Memphis, só esse lance, porque do resto, fez 2 gols, o primeiro gol dele, que é uma movimentação que ele sempre faz, não é um gol fácil, porque ele finaliza de longe, finaliza muito bem, bate o pênalti muito bem, assume a responsabilidade que nem você falou, ele se matou, cara, se matou na marcação, correu o campo inteiro, tanto que o Yuri que tá fazendo o lado do campo até o final do jogo. E em outras jogadas, não só em relação a o cara ter feito 2 gols, ter feito outro gol que foi impedido, mas que foi uma baita movimentação dele ter se matado o jogo inteiro, de todos esses lances, ele ainda acerta uma bola na trave no primeiro tempo, numa boa jogada que ele faz, e ele com a bola no pé foi muito bem, cara, de fazer o pivô, de escorar a jogada, de tabelar, de pegar a jogada que nem ele fez com o Atlético Goianiense, pegar a jogada sozinho, conseguir passar por um ou outro e acertar o passe e acertar a jogada. O Yuri fez uma partidaça. Com a bola no pé, ele acertou tudo. De movimentação acertou tudo, de entrega acertou tudo, nota 10 para mim também. O Yuri Alberto foi o cara da partida e eu tenho certeza que, assim, possivelmente foi o melhor jogador da rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou muita bola o Yuri Alberto hoje, nota 10, o melhor do time hoje disparado. E um detalhe, você que apesar do Yuri tá jogando melhor, tá fazendo gol, tá sendo importante, se você tá com birra com o Yuri Alberto ainda, tem que tomar vergonha na cara. 46 gols pelo Corinthians, o 8º maior artilheiro do clube nesse século. É um dos líderes de assistência da temporada também, tem 20 gols no ano mais difícil da história do Corinthians, ele é o artilheiro do time com 20 gols, perdeu seus gols, mas agora na hora que a gente mais precisa ele tá aparecendo. Sabe lá, é o protagonista que o time do povo precisa, a gente precisa de um protagonista hoje e o Yuri Alberto tá sendo esse cara. Nos momentos decisivos ele tá aparecendo e merece o 10 e merece o apoio da torcida. Exatamente, puxando pro banco de reservas, o primeiro que entra no Corinthians, cara, se eu não me engano, tá me falando a memória, mas eu acho que foi o Coronado, né? O Coronado ele entra numa substituição dupla. Ele foi entra o Coronado e Hugo. Verdade, Coronado e Hugo. Puxar primeiro pro Coronado, não gostei.
Eu acho que o Coronado hoje fez uma partida bem abaixo do que ele vinha fazendo antes. Ele vinha entrando muito bem, vinha sendo cara, vinha sendo um jogador que todo mundo pede como titular, e eu ainda acho que ele tem vaga no time titular, a gente não precisa descartar isso, claro que não. Mas hoje ele fez uma partida que eu achei que ele entrou meio displicente, cara. Quando que ele entra, eu pensei, vai entrar um cara renovado, de criação, vai dar mais um desafogo ainda, o Corinthians vai começar a dominar mais ainda o jogo. Mas na parte final, 2 oportunidades de cruzamento, ele perde as 2 pro Ricardo Matias lá, que consegue desarmar ele. Achei ele meio lento nas transições, eu não achei uma partida boa do Coronado, eu vou fechar com uma nota 4. Cara, eu odiei a partida do Coronado, pra mim foi o pior em campo de todos, disparado. Até porque Félix Torres e Ranieri não tiveram tempo. Já vou adiantar que pra mim os dois são sem nota. Mas pra mim o Coronado foi o pior jogador da partida. Eu também achei, entrou displicente. No ataque perdeu bolas fáceis. Teve um lance também que foi num escanteio, a bola sobra com ele, ele tenta tirar, ele tira fofo, ele tira com o ladinho do pé, dá um bico pra qualquer lugar, chuta pra lateral, qualquer coisa. Mas achei que entrou muito displicente, vou deixar ele com nota 2. Achei que realmente entrou muito, mas muito mal. O Hugo teve praticamente só esse lance. Ele brigou, às vezes, aqui pela lateral do campo, conseguiu desarmar algumas bolas e deixou o Garro na cara do gol. Pela pouca participação dele, mas por ter feito coisas positivas, vou deixar com nota 6. Vou descer um pouco a nota, porque apesar de ser cobrando escanteio, pode parecer meio injusto, estava totalmente nas costas do lado esquerdo da zaga o Alan Patrick. Então, por mais que tenha um posicionamento diferente na cobrança de escanteio, eu imagino que o Hugo poderia estar ali para cobrir essa jogada, ele não estava, mas ele deu aquele bom passe, teve essa boa movimentação. No geral, cara, vou abaixar um pouco por conta desse lance, mas vou fechar com uma nota 5 pro Hugo. Félix Torres e Ranieri sem nota, eu concordo deixar, apesar que a entrada dos dois me irritou muito. Não gosto quando o Félix entra, não gosto quando o Ranieri entra, mas eu também não vou ficar criticando aqui porque os caras tiveram 2, 3 minutos em campo. Fica mais na conta do treinador do que propriamente deles. Então vamos deixar sem nota. E para finalizar, entrou o Charles também na equipe do Corinthians, que eu achei que ele tinha até entrado bem, ele desarmou 2 bolas, uma na lateral do campo, outra na linha de fundo. O carrinho na linha de fundo foi importantíssimo. Importantíssimo. Só que no gol, eu concordo que ele sai para fazer uma cobertura de uma marcação errada da equipe inteira. Mas ele sai de onde que a bola passa, cara. Ele, o Gustavo Henrique, o Félix Torres, são alguns jogadores que estavam nesse bolo que poderiam ter marcado e não marcaram. Então por isso vai abaixar a nota para mim, nota 5. Para mim vai abaixar mais. Porque realmente, infelizmente, ele tá... Entendo que não é culpa total dele. Mas, cara, se ele espera 1 segundo para sair, ele tira essa bola. Então, isso acaba matutando muito para mim, eu vou deixar ele com nota 3. Eu vou abaixar também, acho que nota 5 eu fui generoso, vou fechar com uma nota 4 aí pra ele. E o Ramon, cara, então, isso que é foda, o time tava jogando muito, tava merecendo vencer, ele armou direitinho tudo que tinha que fazer, só que ele cagou com o jogo em 1 minuto. Em uma substituição dupla, ele cagou com o jogo do Corinthians. E hoje passa na conta total do Ramon Dias, o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento nessa rodada. Mano, a vontade de dar um 0, mas tô tentando ser justo aqui. Nota 3,5 pro Ramon Dias e pro Emiliano. Vou ser justo também, escalou bem, a escalação foi correta. O time no primeiro tempo, tudo bem que não apresentou o melhor do futebol, mas no segundo tempo jogou bem, foi pra cima, teve chance. Se não fosse um Sérgio Rocher muito inspirado e uma outra tomada de decisão errada, o Corinthians teria ampliado o resultado e teria com uma vitória garantida ali já no final, mas esse ponto aí é crucial. Ele estaria com uma nota para mim 8, 9, até ali aos 48 do segundo tempo, 47. Depois disso, a nota cai drasticamente porque ele foi responsável por a gente estar vivendo um pesadelo no dia de hoje. Por tudo isso, eu vou fechar com uma nota 4, porque eu vou ressaltar realmente que ele acerta no começo do jogo. Ele acerta legal, mas depois ele prejudica tudo, nota 4 para ele. Então é isso, Fiel. Mais um pós-jogo entregue. Hoje, infelizmente, noticiando 2 pontos que o Corinthians deixou pelo caminho. Mais 2 pontos, um dos times que mais empatam no campeonato. E agora botar a cabeça no lugar nesses próximos 10 dias, porque na próxima quarta-feira a gente vai ter realmente uma grande final pela frente. E a gente não pode mais desperdiçar pontos, principalmente em casa e em confrontos diretos. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal se você quer continuar acompanhando aqui. Você pode ser membro também para ajudar a gente mais ainda, deixando nos comentários a sua opinião da partida de hoje. Tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians.